Oi, tudo bem com você? Eu sou a Renata, sejam bem-vindos ao 15 Dias para Ler e hoje nós vamos conversar sobre Orlando, da Virginia Woolf, um dos livros mais bonitos que eu já li. Aliás, se você nunca leu Virginia Woolf, talvez essa aqui seja uma excelente porta de entrada, já conversaremos a respeito disso. Antes, eu só gostaria de pedir desculpa pela ausência aqui no canal, depois de 2 semanas. Quando eu postei o último vídeo, eu comentei que eu estava muito feliz porque tinha recuperado a minha voz, né? Só não disse por que eu havia perdido a voz. Eu tinha tido Covid, perdi a voz, recuperei, só que depois tive que lidar com as sequelas aí da Covid e eu acabei perdendo de novo a voz, perdi muito do fôlego também. Então, tive alguns perrengues aí, mas felizmente está tudo bem. Não vou transformar esse vídeo aqui num muro de lamentações, eu apenas não queria simplesmente aparecer aqui como se nada tivesse acontecido. Bem, voltando aqui ao nosso livro. Eu nem considero que isso aqui foi uma releitura, porque a primeira vez que eu li Orlando, primeira e única, eu era muito novinha, eu tinha acho que uns 16 anos mais ou menos, foi meu primeiro contato com Virginia Woolf. E eu lembro de ter gostado do livro, e eu lembro só de ter me atentado ao enredo dele, e não às entrelinhas. E esse livro é muito rico nas entrelinhas. E é muito simples de ler, tá? É uma linguagem muito simples, não digo, vai. Mas é mais simples do que os outros livros da Virginia Woolf. Ele tem uma sequência cronológica certinha, a linguagem é mais direta. É um livro até engraçado em alguns pontos, né? Tem um narrador aqui que é bem diferente, bem irônico. Então, acho sim que é uma excelente porta de entrada para a obra da Virginia Woolf, para quem nunca leu, ou para quem leu alguma das obras dela, que são consideradas mais difíceis, e são mesmo, né? Tipo Mrs. Dalloway, O Farol. E se quiser ler alguma coisa diferente, fica aqui a dica de Orlando. Ah, sim, e por que eu abri o vídeo aqui com 2 versões desse livro, né? Porque foram as 2 versões que eu realmente usei. Eu comecei a ler aqui na versão em inglês, e muito insegura ainda, né, do meu rendimento no idioma, eu resolvi ler alguns capítulos, eu li os 3 primeiros capítulos depois aqui no Kindle, na versão traduzida, uma excelente tradução, diga-se de passagem. Aí eu percebi que sim, eu estava entendendo mesmo, me conformei, peguei um pouco mais de segurança em mim mesma e voltei aqui para concluir a edição, na edição da Collins. Depois que terminei, voltei aqui a esta edição para ler o pós-fácil do Silviano Santiago, que está bastante enriquecedor. Ah, e essa edição aqui da Autêntica está no Kindle Unlimited, então se você é assinante do plano, saiba aí que você tem acesso a um dos livros mais bem escritos que eu já li. Afinal de contas, o que é isso aqui, né? Se você olhar bem para ele, é Orlando, uma biografia. Ele tem esse subtítulo. Mas é a biografia de quem? Pois é uma biografia ficcional. A Virginia Woolf criou tanto um biografado, Orlando, quanto o biógrafo, o narrador deste livro. Orlando é um livro que me encantou muito porque ele ultrapassa essas barreiras de classificação de tipo de livro. Ele tem características de biografia, de realismo mágico, de romance histórico, de romance de formação, e o embaralhamento de tantos estilos e de tantos gêneros literários resulta numa obra muito divertida e muito leve também. A Virginia Woolf está aqui brincando tanto com essas convenções literárias, quanto com as convenções sociais, convenções de tempo e de gênero. Aliás, existe um ponto aqui na história de Orlando que talvez para algumas pessoas possa ser spoiler, algo que acontece no 3º capítulo, mas que é muito discutido. Quando eu for falar a respeito deste ponto específico, eu vou avisar, porque caso você ainda não saiba por que Orlando é um ótimo livro para discutir papéis femininos e papéis masculinos, talvez você possa achar spoiler e sair do vídeo. Mas, de verdade, eu não acho que seja um spoiler, porque é uma questão até bem comentada, e saber deste detalhe não estraga a experiência de leitura. Muito pelo contrário, eu acho que pode até ser mais instigante. Mas, repito, avisarei antes de falar do que é que acontece no 3º capítulo. Combinados? Bem, como eu ia dizendo, esse livro mescla, embaralha vários gêneros. Então, formalmente, ele se vale da estrutura da biografia. Nós temos uma história focada em uma pessoa, um biografado, e em ordem cronológica, e com apoio de alguns documentos
segundo diz o biógrafo aqui, que é o narrador. Outro ponto comum com a estrutura da biografia é a existência de uma página de agradecimentos escrita por esse biógrafo, e que depois nós descobrimos que é uma ironia da Virginia Woolf, porque ali estão misturadas tanto as pessoas pelas quais ela realmente tem apreço, quanto alguns outros desafetos que ela está ironicamente agradecendo pelo apoio ao seu trabalho. Orlando também se encaixa dentro de romance de formação, porque nós acompanhamos, de fato, a evolução, não só o crescimento físico, né, o crescimento do corpo, mas também a evolução moral, o crescimento intelectual de Orlando. Por quanto tempo? Muitos anos. E é aqui que realismo mágico e romance histórico se entrelaçam também como características desse livro. Porque Orlando vive 36 anos nesse livro. Só que são 36 anos de idade de Orlando, vividos em mais de 3 séculos de história. Como assim? Pois é, aí entra o realismo mágico. Como é que alguém vive 36 anos em 300 anos? E a parte do romance histórico entra justamente nesses mais de 3 séculos que Orlando vive. Porque a história dele começa lá no século XVI, ainda na era elisabetana, e vem até 1928, o ano de publicação desse livro. Então, durante a sua existência, Orlando é testemunha da história, e vários acontecimentos importantes da Inglaterra, e alguns até que têm reflexos para o resto do mundo, são narrados aqui. Assim, sobre o realismo mágico, né, além da questão da idade, tem também esse acontecimento único na vida de um ser humano que acontece com Orlando lá no fatídico 3º capítulo. Além de desmanchar todas as convenções literárias, a Virginia Woolf também está se divertindo com convenções sociais e, em especial, debochando de algumas convenções da sociedade inglesa, da aristocracia inglesa, mais especificamente. As críticas a posturas aristocráticas já começam logo na dedicatória. Não que a dedicatória em si seja irônica, ele é dedicado a Vita Sackville-West. Sackville-West, mas é a Vita, uma grande amiga da Virginia Woolf, com a qual ela também teve uma história de amor. E a Vita vem de uma família aristocrática, uma família muito tradicional, que tinha uma propriedade imensa, que seria dela por direitos de herança, mas que lhe foi negada por questões jurídicas mesmo do direito de propriedade inglês, porque ela, por ser mulher, não poderia ser a proprietária daquela residência. Então toda a ação de Orlando, toda não, mas uma grande parte da ação de Orlando se passa numa casa que é a perfeita descrição desta vila, que era uma verdadeira vila, não era só uma casa, só um palácio, era uma propriedade imensa. Então esse livro, mais do que ser dedicado à Vita, foi também um presente da Virginia Woolf para a Vita. Nos diários da Virginia Woolf, quando ela está concebendo a ideia deste livro, ela menciona que pediu autorização à Vita para usar dados dela e da família dela para compor uma história. A Vita autorizou e a Virginia Woolf não só escreveu este livro, como também, depois da publicação, presenteou a Vita com os originais. Então, o filho da Vita diz que esta aqui é a mais longa carta de amor já escrita. Quando eu comecei a ler esse livro, eu fiquei me perguntando por que a Vita se sentiria homenageada sendo representada por Orlando, porque no começo do livro ele é muito ingênuo. Então eu me lembrei que o Orlando, no começo do livro, é um adolescente de 16 anos, vivendo no século XVI também, né, na era elisabetana. Ou seja, ele está se comportando como um adolescente, ele está muito bem retratado ali. Ele é um rapaz riquíssimo, quanto a isso não há dúvidas, é um aristocrata, uma figura próxima à rainha, ele chega aqui a ter encontros pessoais com a própria rainha Elizabeth. Ele tem um mundo completamente diferente do mundo lá fora, mas ainda assim, ele sente uma atração muito grande pelos plebeus. Quando ele sai para paquerar, ele prefere ir para esses lugares mais simples e conviver com as plebeias. Ele tem esse fascínio pelo que é diferente. E aí a gente já começa a ver o início das ambiguidades do Orlando. Ele não só é muito diferente, mas ele também vive aquela diferença. Esse gosto pelos plebeus é um, e o outro é a vontade de ser artista, numa época em que isto era muito mal visto para um aristocrata. Vamos pensar aqui, século XVI, ele era contemporâneo de Shakespeare.
que inclusive é mencionado aqui, né? Orlando tem um apreço ali pelos escritos do Shakespeare. Enfim, Orlando, embora tenha tudo materialmente falando, ele sofre as suas decepções, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui para que vocês possam se deliciar com a obra, mas ele tem grandes decepções, tanto amorosas quanto literárias, quando ele tenta publicar o seu livro. Quando esse biógrafo, né, o narrador do livro, vai falar sobre essa paixão do Orlando pela escrita, ele faz de uma forma assim bem debochada e eu diria até mal-humorada. É aquele mau humor que faz com que o leitor ria. Olha só como ele fala. Uma vez instalado no organismo, o mal da leitura debilita-o de uma tal maneira que ele se torna presa fácil daquele outro flagelo que infesta o tinteiro e se alastra pela pena. O infeliz dedica-se a escrever. E se isso já é ruim o bastante num homem pobre, cuja única propriedade é uma cadeira e uma mesa dispostas embaixo de um teto com goteiras, pois, afinal, ele não tem muito a perder, o drama de um homem rico, que tem casas e gado, criadas, animais de carga e jogos de cama e mesa de puro linho, e ainda assim escreve livros, é extremamente deplorável. E de fato, nessa época em que o Orlando era jovem, não era bem visto que um homem rico, que um aristocrata, escrevesse ou se dedicasse a qualquer das artes. O que era comum era que esses homens ricos fossem mecenas de artistas, mas não eles próprios os artistas. Ao longo do livro, o Orlando vai viver intensamente diversas situações, uma delas como embaixador na Turquia. Então nós começamos aqui a observar mais um dos contrastes que Orlando observa, o contraste entre a sociedade inglesa e a sociedade turca, onde ele também vai conviver com ciganos. Os ciganos são muito retratados aqui, embora às vezes o narrador tenha uma posição até meio xenofóbica em relação a esses povos, mas nós percebemos que Orlando tem admiração. E aí entram outros elementos biográficos da Vita. O marido da Vita foi embaixador da Inglaterra na Turquia e a avó dela era descendente de ciganos. Então, a todo momento existem essas homenagens ao passado da Vita e uma exaltação às figuras que talvez ela mesma considerasse muito importantes. Naturalmente, com o avançar dos séculos, né, desses mais de 3 séculos de vida do Orlando, ele é uma testemunha constante da história e também de algumas inovações tecnológicas. Orlando, às vezes, se assombra com as mudanças, sabe? É como se ele ficasse meio perdido, meio aéreo e se desse conta de que se passaram muitos anos no tempo histórico, embora o tempo cronológico dele ainda esteja engatinhando. Como existe esse descompasso entre a idade cronológica do Orlando e o tempo histórico em que ele está vivendo, eu achei impossível ler esse livro sem ficar pensando na importância que o tempo tem para essa história. E eu tive a felicidade de ler esse livro ao mesmo tempo em que eu estou relendo um dos meus livros favoritos da vida, em que o tempo também é um fator muito importante, que é O Sonho e a Fúria, do Faulkner. Eu tive a impressão de que Orlando vive num constante presente. Orlando rememora muito fatos do passado, consegue se lembrar com clareza de acontecimentos, e sobre alguns ele tem mágoa, sobre outros ele tem saudade, mas de qualquer forma, Orlando está constantemente preso no presente. Dificilmente Orlando faz planos para o futuro. É como se o futuro não existisse para Orlando, apesar desse tempo imenso de vida. E aí, ele me lembrou os personagens aqui do Sonho e a Fúria justamente por isso, porque esses personagens também estão sem uma perspectiva de futuro, ainda que por motivos completamente diferentes. Esse livro aqui é bem melancólico, ele tem uma história bem trágica até. Orlando não, Orlando tem uma história mais leve, gostosa até de ler. Mas a falta de perspectiva e a forma de lidar com o tempo e a temporalidade nos dois livros é muito parecida. Tem um trecho aqui que diz o seguinte: o pai disse que os relógios matam o tempo. Ele disse, o tempo morre sempre que é medido em estalidos por pequenas engrenagens. É só quando o relógio para que o tempo vive. Essa passagem ficou muito clara para mim, muito associada ao Orlando, justamente por esse escape ao relógio. E esses livros têm uma data de publicação muito próxima, né? O Orlando é de 1928, e O Sonho e a Fúria é de 1929.
E essa forma particular de lidar com o tempo era uma característica dos escritores modernistas. No final dessa edição aqui existe um artigo do Sartre intitulado A Temporalidade na obra do Faulkner. E ele vai falar sobre essa questão da ausência do futuro, dos personagens presos ao passado, e em algum momento aqui ele menciona que era uma característica dos escritores contemporâneos, quer dizer, contemporâneos dele, esse esfacelamento do tempo. E realmente é o que a Virginia Woolf faz aqui. Ela esfacela o tempo para encaixar a vida curta, teoricamente, do Orlando num espaço enorme de tempo. E é impossível lembrar também de um outro livro dela em que ela faz justamente o contrário, que é o Mrs. Dalloway, que se passa numa tarde. Mas olha quanta coisa acontece na cabeça da Clarissa Dalloway nesta tarde. Que acontecer mesmo coisa no Mrs. Dalloway não acontece, né? Clarissa Dalloway resolve que vai comprar as próprias flores, anda por Londres, compra as tais das flores e volta para casa para preparar a tal da festa que ela vai dar para alguns convidados. É isso. Só que internamente, quanta coisa acontece, né? No fluxo de consciência. Então é uma forma inversa da Virginia Woolf de lidar com o tempo. Enquanto lá em Mrs. Dalloway, em uma tarde, acontece, teoricamente, aquele monte de coisa na cabeça da Mrs. Dalloway, aqui em Orlando, em mais de 3 séculos, acontece um monte de coisa em 36 anos na vida do Orlando. E toda essa relação, ou melhor, falta de relação de Orlando com o tempo, me lembrou mais um trechinho aqui do Sonho e a Fúria, que é o seguinte: um pai entrega um relógio para o filho, dá de presente esse relógio e diz o seguinte: estou lhe dando o mausoléu de toda a esperança e de todo o desejo. Exatamente isso que falta para Orlando. Ele não tem este relógio, então ele não tem esse mausoléu da esperança e esse mausoléu de todo o desejo. Orlando simplesmente vive. Ele vive esse presente em plenitude. É isso que é mais gostoso nesse livro, é ver o quanto Orlando mergulha em cada experiência pela qual ele passa. Sem ressentimentos, embora às vezes haja tristezas, haja melancolia, especialmente quando o Orlando é mais jovem, mas não há ressentimentos e também não há esperanças. O Orlando simplesmente vive. Por isso eu disse que, para mim, ele está num eterno presente. Ele não se aflige com o tempo. Um outro fator que eu acho que corrobora muito essa impressão, que eu já vinha tendo ao longo do livro, de que Orlando vive num constante presente, é a data em que acontece a última cena desse livro. Calma que eu não vou falar como ele termina. Mas a data da última ação é a véspera do lançamento dessa obra. Então, de certa forma, isso traz também uma perenidade para Orlando. E é muito mencionado aqui um tal espírito de época, que seria, no meu entender, aquele conjunto de comportamentos que a sociedade espera que alguém tenha. E veja, o livro começou no século XVI. A era vitoriana só viria a acontecer no século XIX, né? Que é uma época que foi muito mais restrita, uma época de muito moralismo exacerbado para a sociedade inglesa. Orlando tem uma natureza mais introspectiva, tende a observar muito como é que a sociedade está se comportando em cada período histórico que vive. Nem sempre vê essas mudanças, essas evoluções com bons olhos. Dessas observações resultam aqui as críticas que nós percebemos que são a base da obra da Virginia Woolf. As críticas às diferenças de tratamento entre homens e mulheres. Por que um homem pode escrever? Por que uma mulher não? Um homem pode escrever sobre guerra, sobre a paz, sobre história, sobre o que ele quiser. Mas a mulher, ela só pode escrever bilhetinhos, convidando outras pessoas para irem tomar chá na sua casa, ou escrever sobre coisas que se relacionem com os homens, ou seja, historinhas de amor. Então, essas diferenças, assim, são muito bem pontuadas aqui, às vezes de uma forma irônica, às vezes de uma forma triste. Nem sempre Orlando está feliz quando faz essas constatações. Existe um momento aqui em que Orlando está refletindo sobre o saber nadar. E o quanto, às vezes, as mulheres, pela sua criação muito rígida, dependiam da gentileza dos homens por uma questão de sobrevivência. E ele faz o seguinte paralelo: um homem pode aprender a nadar, né? Ele pode ficar de calças, entrar na água e nadar.
Isso, gente, século 17, 18, né? Essa reflexão é mais no meio do livro. Já as mulheres não tinham como aprender a nadar. Primeiro, porque elas não podiam tirar a roupa. Segundo, era muita roupa, era muito pano um em cima do outro. Como que elas iam aprender a nadar? Não tinha como. Então, Orlando pensa: se uma mulher cai na água, ela não tem como salvar a si própria. Ela depende da simpatia, da gentileza, do cavalheirismo de alguém que pule na água para salvá-la, porque ela não pode fazer isso por si própria. Por isso ela precisa estar sempre parecendo tão gentil, tão bondosa, para conquistar essa simpatia que, em alguns casos, pode significar salvar a sua vida. Então, através de reflexões assim, Orlando vai pontuando as diferenças sociais, né, o que se espera de homens e de mulheres, mas através dessas diferenças, eu acabei percebendo que Orlando fala muito também sobre a nossa natureza humana, porque Orlando concentra em si atributos que são tradicionalmente associados à mulher, como a delicadeza e a sensibilidade, e outros que são tradicionalmente associados ao homem, que é o uso da lógica, da inteligência. Orlando concentra em si esses atributos todos. E em alguns momentos também encontra outras pessoas que também equilibram muito bem esses dois opostos, esses dois polos. Se tudo isso pode ser encontrado numa mesma pessoa, então por que raios a sociedade insiste que homens têm que ser de um jeito e mulheres necessariamente de outro? Isso não entra na cabeça de Orlando. Só que para desenvolver melhor esse assunto, eu vou entrar agora na tal mudança que eu comentei que acontece no terceiro capítulo, que para alguns pode ser spoiler e que eu repito, para mim não é. Então, caso você ainda não saiba o que acontece em Orlando que faz com que ele reflita sobre a questão da mulher, nós nos despedimos aqui. Mas se você sabe ou quer se aprofundar mais nesse detalhe, continuemos. No terceiro capítulo, enquanto ainda é embaixador lá em Constantinopla, Orlando passa por um dos seus sonhos, aliás, dos seus sonos. Ele tem uns períodos de sono, assim, que são sempre transformadores, e ele acorda mulher. Orlando muda de gênero no meio do livro. Ele vive plenamente como homem, depois ele vive plenamente como mulher. Só que isso para ele é um acontecimento muito natural, ele não chega a se espantar. Para ele, isso é quase tão natural quanto ele viver os 36 anos dele nos mais de 3 séculos. E o que é que eu achei mais interessante nessa mudança? A perda de liberdades. Se Orlando fosse uma mulher desde o início do livro e passasse a ser um homem, ela teria tido conquistas de coisas que ela sempre percebeu que lhe foram proibidas. A partir do momento em que Orlando nasce homem e perde estas liberdades por ter se transformado em mulher, a tomada de consciência tem muito mais força. E é depois que ele passa por esse período, em que agora ele se vê privado das liberdades e até de direitos que ele antes tinha, enquanto era ele, que essas reflexões sobre gênero afloram de forma mais evidente no livro. Quando Orlando faz essas reflexões sobre o saber nadar, ela já é a Orlando. Ela está de vestidos, pensando sobre isso, pensando que se por um acaso ela caísse daquele barco, ela sequer conseguiria nadar, por causa daquele monte de roupa, e ela dependeria de um salvamento externo. Só que ali eu enxergo que ela está refletindo muito mais sobre o que é ser mulher. Ela está refletindo sobre o que é ser mulher na Inglaterra, porque este pensamento ocorre a ela embarcada, voltando para a Inglaterra. A transformação dele para ela aconteceu na Turquia. Neste primeiro momento, enquanto ela está na Turquia, a vida dela não muda muito. Ela só precisa mudar um pouquinho as roupas dela, acaba não tendo tanta diferença assim, e o tratamento social que ela recebe não é tão diferente do que ela recebia enquanto era homem na Turquia. Mas na Inglaterra isso vai fazer toda a diferença. Então, eu percebi aqui que a Virginia Woolf acaba criticando muito também a própria sociedade inglesa, o conservadorismo inglês. Orlando está retornando para a Inglaterra antes da Era Vitoriana. Quando a Era Vitoriana começa, ela já está na Inglaterra, ela já está vivendo plenamente como uma mulher. E já
perdeu vários de seus direitos, né? Justamente por conta dessa condição. E o espírito de época, né? Aquele espírito de época da era vitoriana se instaura em Londres e Orlando percebe isso fisicamente ao perceber uma aliança, que é quando ela se dá conta de que ela só teria valor com um marido do lado. Se ela vai ter esse marido ou não, isso aí vocês vão descobrir lendo, mas ela consegue captar isso no ar, ela consegue perceber andando pelas ruas, que o moralismo está muito mais arraigado. Todos os momentos em que Orlando tem essas tomadas de consciência sobre a passagem do tempo, eu achei muito bonitas. Mas, em especial essa, no início do século XIX, eu achei muito bem escrito. É quase como se nós também estivéssemos ali, caminhando por Londres, junto com Orlando, sentindo com ela o tal do espírito da época. Como vocês puderam perceber, eu gostei demais desse livro, estou recomendando sem reservas para quem quiser conhecer a obra da Virginia Woolf ou até retomar, caso tenha lido algum outro livro dela que seja mais complicado, porque realmente achei que é uma leitura maravilhosa. Eu acho que é um livro que se beneficia de leitura lenta, embora ele seja fininho, eu li um capítulo por semana, ou melhor, eu levei mais de uma semana em cada capítulo, porque eu li, reli alguns trechos, marquei, fui, voltei. Então, é um livro que se beneficia desse tipo de leitura, sabe? Justamente por ser um livro que questiona tanto os costumes de um período longo de tempo e também por lidar com algo não palpável, né? Que é o tempo. Né? É indiscutível que o fator tempo aqui tem um peso enorme. Tanto o tempo histórico, né, em que nós vamos vendo as sucessivas críticas da Virginia Woolf, quanto o tempo interior do Orlando ou da Orlando. Toda a inteligência e toda a sensibilidade do Orlando refletem esse interior muito rico que ele tem e que ela tem também. Então, nós conseguimos mergulhar não só na história, mas também nas emoções e nas reflexões aí do Orlando, nesse ponto rompendo completamente com o gênero biografia, né? Que o biógrafo não teria como ter acesso aos sentimentos do seu biografado. E esse aqui tem, né? Mais uma vez nos lembrando que este livro aqui é uma diversão, é uma brincadeira que a Virginia Woolf fez, mesclando vários gêneros literários. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!